2 da escrituração. Artigo 132. No registro de títulos e documentos haverá os seguintes livros, todos com 300 folhas. 1. Livro A. Protocolo para apontamentos de todos os títulos, documentos e papéis apresentados diariamente para serem registrados ou averbados. 2. Livro B. Para transladação integral de títulos e documentos, sua conservação e validade contra terceiros, ainda que registrados por extratos em outros livros. Inciso 3. Livro C. Para inscrição por extração de títulos e documentos a fim de surtirem efeitos em relação a terceiros e autenticação de data. Inciso 4. Livro D. Indicador pessoal substituível pelo sistema de fichas a critério e sob a responsabilidade do oficial, o qual é obrigado a fornecer com presteza as certidões pedidas pelos nomes das partes que figurarem por qualquer modo nos livros de registros. Artigo 133. Na parte superior de cada página do livro se escreverá o título, a letra com o número e o ano em que começar. Artigo 134. O juiz, em caso de afluência de serviço, poderá autorizar o desdobramento dos livros de registro para escrituração das várias espécies de atos, sem prejuízo da unidade do protocolo e de sua numeração em ordem rigorosa. Parágrafo único. Esses livros desdobrados terão as indicações de E, F, G e H, etc. Artigo 135. O protocolo deverá conter colunas para as seguintes anotações. 1. Número de ordem, continuando indefinidamente nos seguintes. 2. Dia e mês. 3. Natureza do título e qualidade do lançamento, integral, peso resumido, penhor, etc. 4. O nome do apresentante. 5. Anotações e averbações. Parágrafo único. Em seguida ao registro, far-se-á no protocolo remissão ao número da página do livro em que foi ele lançado, mencionando-se também o número e a página de outros livros em que houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato. Artigo 136. O livro de registro integral de títulos será escriturado nos termos do artigo 142, lançando-se antes de cada registro o número de ordem, a data do protocolo e o nome do apresentante, e conterá colunas para as seguintes declarações. 1. Número de ordem. 2. De mês. 3. Transcrição. 4. Anotações e averbações. Artigo 137. O livro de registro, por extrato, conterá colunas para as seguintes declarações. 1. Número de ordem. 2. Dia e mês. 3. Espécie e resumo do título. 4. Anotações e averbações. Artigo 138. O indicador pessoal será dividido alfabeticamente para a indicação do nome de todas as pessoas que ativa ou passivamente, individual ou coletivamente, figurarem nos livros de registro e deverá conter, além dos nomes das pessoas, referências aos números de ordem e páginas dos outros livros e anotações. Artigo 139. Se a mesma pessoa já estiver mencionada no indicador, somente se fará, na coluna das anotações, uma referência ao número de ordem, página e número do livro, em que estiver lançado o novo registro ou averbação. Artigo 140. Se no mesmo registro ou averbação figurar mais de uma pessoa, ativa ou passivamente, o nome de cada uma será lançado distintamente no indicador, com referência recíproca na coluna das anotações. Artigo 141. Sem prejuízo do disposto no artigo 161, ao oficial é facultado efetuar o registro por meio de microfilmagem, desde que por lançamentos remissivos
com menção ao protocolo, ao nome dos contratantes, a data e a natureza dos documentos apresentados, sejam os microfilmes havidos como parte integrantes dos livros de registro, nos seus termos de abertura e encerramento. Capítulo 3 da transcrição e da averbação. Artigo 142. O registro integral dos documentos consistirá na transladação dos mesmos, com a mesma ortografia e pontuação, com referência às entrelinhas ou quaisquer acréscimos, alterações, defeitos ou vícios que tiver o original apresentado, e bem assim com menção precisa aos seus característicos exteriores e às formalidades legais, podendo a transcrição dos documentos mercantis, quando levados a registro, ser feita na mesma disposição gráfica em que estiverem escritos, se o interessado assim o desejar. Parágrafo 1º. Feita a transladação da última linha, de maneira a não ficar espaço em branco, será conferida e realizado seu encerramento, depois do que o oficial, seu substituto legal ou escrevente designado pelo oficial e autorizado pelo juiz competente, ainda que o primeiro não esteja afastado, assinará o seu nome por inteiro. Parágrafo 2º. Tratando-se de documento impresso, idêntico a outro, já anteriormente registrado na íntegra, no mesmo livro, poderá o registro limitar-se a consignar o nome das partes contratantes, as características do objeto e demais dados constantes dos claros preenchidos, fazendo-se remissão, quanto ao mais, àquele já registrado. Artigo 143. O registro resumido consistirá na declaração da natureza do título, do documento ou papel, valor, prazo, lugar em que tenha sido feito, nome e condição jurídica das partes, nomes das testemunhas, data da assinatura e do reconhecimento de firma por tabelião, se houver o nome deste, o do apresentante, o número de ordem e a data do protocolo e da averbação, a importância e a qualidade do imposto pago, depois do que será datado e rubricado pelo oficial ou servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º. Artigo 144. O registro de contratos de penhor, caução e parceria será feito com declaração do nome, profissão e domicílio do credor e do devedor, valor da dívida, juros, penas, vencimentos e especificações dos objetos apenhados, pessoa em poder de quem ficam, espécie do título, condições do contrato, data e número de ordem. Parágrafo único. Nos contratos de parceria serão considerados credor ou parceiro proprietário devedor, ou parceiro cultivador ou criador. Artigo 145. Qualquer dos interessados poderá levar a registro os contratos de penhor ou caução. Capítulo 4 da Ordem do Serviço. Artigo 146. Apresentado o título ou documento para registro ou averbação, serão anotados no protocolo a data de sua apresentação, sob o número de ordem que se seguir imediatamente, a natureza do instrumento, a espécie de lançamento a fazer, registro integral ou resumido ou averbação, o nome do apresentante reproduzindo-se as declarações relativas ao número de ordem, a data e espécie de lançamento a fazer no corpo do título, do documento ou do papel. Artigo 147. Protocolado o título ou documento, far-se-á em seguida, no livro respectivo, o lançamento, registro integral ou resumido ou averbação, e, concluído este, declarar-se-á, no corpo do título, documento ou papel, o número de ordem e a data do procedimento no livro competente, rubricando o oficial ou os servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º, esta declaração, e as demais folhas do título, do documento ou do papel. Artigo 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira
Uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original para o efeito da sua conservação ou perpetuidade, para produzirem efeitos legais no país e para valerem contra terceiros. Deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que também se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira. Parágrafo único. Para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em língua estrangeira deverão ser sempre traduzidos. Artigo 149. Depois de concluídos os lançamentos nos livros respectivos, será feita nas anotações do protocolo referência ao número de ordem, sob a qual tiver sido feito o registro, ou averbação no livro respectivo, datando e rubricando em seguida, o oficial ou os servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º. Artigo 150. O apontamento do título, documento ou papel no protocolo será feito seguida e imediatamente um depois do outro, sem prejuízo da numeração individual de cada documento, se a mesma pessoa apresentar simultaneamente diversos documentos de idêntica natureza para lançamentos da mesma espécie. Serão eles lançados no protocolo englobadamente. Parágrafo único. Onde terminar cada apontamento, será traçada uma linha horizontal, separando do seguinte, sendo lavrado no fim do expediente diário o termo de encerramento do próprio punho do oficial, por este datado e assinado. Artigo 151. O lançamento dos registros e das averbações nos livros respectivos será feito também seguidamente na ordem de prioridade do seu apontamento no protocolo, quando não for obstado por ordem de autoridade judiciária competente ou por dúvida superveniente. Neste caso, seguir-se-ão os registros ou averbações dos imediatos, sem prejuízo da data autenticada pelo competente apontamento. Artigo 152. Cada registro ou averbação será datado e assinado por inteiro, pelo oficial ou pelos servidores referidos no artigo 142, parágrafo 1º, separados um do outro por uma linha horizontal.